Para entender mais profundamente o funcionamento de uma célula de Daniell, é necessário voltar a alguns conceitos da física. Então, por exemplo, ao conceito de potencial elétrico. Nós podemos resgatar o conceito de potencial elétrico por meio dessa figura. Nós temos uma partícula carregada positivamente e uma esfera de maior massa e de maior quantidade de cargas, mas também carregada positivamente. E aí alguém realiza um trabalho para aproximar essa partícula da esfera. Esse trabalho tem que ser capaz de vencer a repulsão entre a partícula e a esfera. Quando essa mão para de exercer trabalho sobre a partícula, ou seja, quando ela solta a partícula, essa partícula vai sofrer aceleração se afastando da esfera. Ou seja, a gente diz que o trabalho realizado para aproximar essa partícula da esfera, lembrando que as duas têm carga positiva, aumentou a energia potencial da partícula. Nós poderíamos dizer também que nessa posição, nesse ponto mais próximo da esfera, a partícula tem uma energia potencial elétrica maior do que a energia potencial elétrica que ela possui quando está numa posição mais afastada da esfera. Por que energia potencial? Porque assim que o trabalho que faz com que a partícula esteja nesse ponto mais próximo à esfera, assim que esse trabalho cesse, essa energia potencial é convertida em energia cinética e a partícula se afasta então da esfera, uma vez que entre esfera e partícula existe repulsão eletrostática. A energia potencial elétrica é escrita na forma de potencial elétrico. Para obter o potencial elétrico da partícula, basta dividir a energia potencial elétrica da partícula pela quantidade de cargas da partícula. Com a energia potencial elétrica dada em joules e a quantidade de carga dada em coulomb, o potencial elétrico, a unidade do potencial elétrico é dado em volt. Antes de nós passarmos para outro slide, é importante enfatizar um aspecto. Quando a mão solta a partícula, a energia potencial elétrica é convertida em energia cinética. Então, a partícula se afasta da esfera. É importante ressaltar a direção do movimento. O movimento da partícula vai se dar da região de maior potencial elétrico para a região de menor potencial elétrico. É por isso que quando se explica potencial elétrico, se faz uma analogia com potencial gravitacional. Uma pedra no alto de uma montanha tem potencial gravitacional maior do que se ela estivesse no vale,
maior do que se ela estivesse numa altura menor. Então, a pedra ela vai se deslocar espontaneamente da região mais alta, ou seja, da região de maior potencial gravitacional, para uma região mais baixa, para uma região de menor potencial gravitacional, né? Algo análogo acontece com o potencial elétrico. Uma partícula eletricamente carregada se desloca de uma região de maior potencial elétrico para uma região de menor potencial elétrico. Em uma célula galvânica ocorre o fluxo de corrente elétrica do ânodo para o cátodo, né? Esse fluxo de elétrons ele só ocorre porque existe diferença de potencial entre ânodo e cátodo. Existe porque, como a gente viu lá na figura anterior, existe uma região de maior potencial elétrico e uma região de menor potencial elétrico. Então, existe essa diferença de potencial elétrico entre um polo e outro da célula galvânica. O fluxo de elétrons só vai existir enquanto existir essa DDP, essa diferença de potencial entre os eletrodos, entre os polos da célula galvânica, né? Sem essa diferença de potencial, não existe fluxo de corrente elétrica, né? Os elétrons não se deslocariam de um eletrodo para o outro. Mas é importante a gente prestar atenção em algumas convenções da física. Então, quando se define potencial elétrico, o que se tem em mente é uma partícula carregada positivamente que é forçada a se aproximar de uma esfera também carregada positivamente, né? Quando essa partícula, então, é solta, como nós já dissemos, né? Ela vai acelerar, se deslocando dessa região de potencial elétrico mais alto para uma região de potencial elétrico mais baixo. Mas aqui, né, nesse caso particular, né, nesse caso que se convencionou, essa região de potencial elétrico mais alto é uma região mais positiva, enquanto a região de potencial elétrico mais baixo é uma região menos positiva. Como nesse caso a região de mais alto potencial elétrico, né, no caso aqui da nossa figura, seria a região mais positiva, por convenção, a região de maior potencial elétrico, numa pilha ou numa bateria, numa célula galvânica, é representado pelo sinal positivo. E a região de menor potencial elétrico é representado pelo sinal negativo, né? O ânodo de uma célula galvânica ou de um outro tipo de pilha é simbolizado pelo sinal negativo. Por que o ânodo é representado pelo sinal negativo? Porque ele é o polo de menor potencial elétrico da pilha, né? Mas lembrando, isso usando a carga de prova positiva como padrão. O cátodo ele é representado pelo sinal
positivo, porque ele é o polo de maior potencial elétrico da pilha, né? Portadores de carga positivos, eles se deslocam do polo positivo para o polo negativo, né? Então, é como no exemplo da partícula e da esfera que nós mostramos bastante, né? Mas portadores de carga negativos, né, como os elétrons, por exemplo, deslocam-se no sentido oposto, né, do polo negativo para o polo positivo. Por que nós insistimos na questão das convenções adotadas? Nós vamos dizer que o elétron ele se desloca de uma região de menor potencial elétrico para uma região de maior potencial elétrico. Fazendo a analogia com o potencial gravitacional, isso não tem sentido, né? Só tem sentido se nós lembrarmos que esse negativo e esse positivo foram determinados com base em uma carga de prova positiva. Existe um macete para memorizar o sentido do movimento dos elétrons, né? Nós podemos imaginar que o polo negativo da pilha emite elétrons, enquanto o polo positivo atrai os elétrons, atrai essas partículas carregadas negativamente. Então, mais uma vez, vamos fazer a analogia entre potencial elétrico e potencial gravitacional, né? Para fazer com que uma pedra tenha um maior potencial gravitacional, eu tenho então que rolar essa pedra montanha acima. Eu tenho que exercer um trabalho sobre a pedra, colocando essa pedra em uma região onde ela apresente potencial gravitacional maior, mais elevado, né? Nós falamos que o fluxo de elétrons numa célula galvânica ou numa pilha qualquer só ocorre em razão da diferença de potencial entre os dois polos, entre o ânodo e o cátodo. Então, é possível imaginar um trabalho que mantenha essa diferença de potencial entre os dois eletrodos, né? Esse trabalho, então, é chamado de força eletromotriz e representado por Fem, né? É o trabalho executado por uma fonte, uma bateria, uma pilha, um gerador. Então, Fem é o trabalho por unidade de carga que a fonte, leia-se aí, uma pilha ou um gerador, realiza para transferir portadores de carga positivos do terminal de baixo potencial para o terminal de alto potencial. Quer dizer, você vai deslocar as partículas carregadas positivamente em um sentido não espontâneo, né? Da região de baixo potencial para a região de alto potencial elétrico, né? Então, é como se você estivesse deslocando uma pedra de uma região mais baixa para uma região mais alta. Você está rolando a pedra montanha acima, executando um trabalho, né? Dessa forma, você gera diferença de potencial, né, entre a posição mais elevada, de mais alto potencial gravitacional, e aquela região inicial de potencial gravitacional
mais baixo, né? Então, a geração de diferença de potencial de DDP na pilha também exige um trabalho, né? Esse trabalho é chamado de força eletromotriz. Como a força eletromotriz é trabalho dividido por unidade de carga, né? A unidade da força eletromotriz também é o volt, ou seja, a força eletromotriz é uma diferença de potencial, é uma DTP, né? Na verdade, a força eletromotriz é a diferença de potencial que a bateria pode fornecer para um circuito, né? Então, é a diferença de potencial ideal da bateria, o que ela teoricamente poderia fornecer para um circuito. Se não houvesse algumas perdas que nós não vamos entrar em detalhe nessa aula. Alguns autores trabalham o conceito de força eletromotriz de uma maneira mais instrumental, mais simples, né? Mais fácil de ser utilizada. Dizem que a força eletromotriz representa a pressão elétrica que move os elétrons pelo circuito. Então, a força eletromotriz, que é a diferença de potencial responsável pelo fluxo de elétrons de um polo a outro da pilha, é também chamado de potencial de célula. O potencial de célula, ou força eletromotriz, é medida por um instrumento chamado voltímetro, que é conectado entre os dois eletrodos da célula galvânica, ou entre os dois eletrodos de uma pilha qualquer, né? Então, o voltímetro registra uma DDP, uma diferença de potencial, e a gente sabe que a unidade da DDP é o volt. A seguir, nós colocamos as referências utilizadas para realizar a aula. Então, é isso. Obrigado.